Olá, boa noite. Boa noite. No terceiro dia de julgamento no TSE, relator vê abuso de poder na campanha de Dilma Temer em 2014. Herman Benjamin deve pedir a cassação da chapa. A votação ficou para amanhã. Rocha Loures, ex-assessor de Temer, deve depor nesta sexta à Polícia Federal. Ele, conhecido como o homem que recebeu uma mala com R$500 mil, é investigado no mesmo inquérito que o presidente. Polícia Civil apura a corrupção em Furnas envolvendo o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Operação Barão Gatuno se baseia em delação do senador cassado Delcídio do Amaral. O Ministério Público Federal denunciou 6 pessoas acusadas de desvios de mais de R$150 milhões na Petrobras. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Polícia Civil cumpriu 33 mandados de busca e apreensão para investigar corrupção em Furnas. Foram 25 no Rio de Janeiro e 8 em São Paulo. O esquema seria comandado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, e pelo doleiro Lúcio Funaro. Foram apreendidos documentos na sede de Furnas, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e nas sedes das empresas envolvidas em endereços comerciais e residenciais. Uma delas, em São Paulo, fica neste prédio comercial, na Avenida 9 de Julho, na região central. A casa de Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, nem seu escritório foram alvos da polícia. A Operação Barão Gatuno é um desdobramento da Lava Jato. A investigação partiu de informações obtidas na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, que firmou acordo em março do ano passado. O objetivo é apurar se houve corrupção e lavagem de dinheiro quando Furnas, empresa de economia mista que reúne recursos públicos e privados, comprou ações da hidrelétrica Serra do Facão, em Goiás, em 2008. O valor de R$80 milhões foi pago a um fundo de investimentos, que 6 meses antes havia adquirido o lote por R$7 milhões. Naquela época, uma lei federal impedia que Furnas tivesse mais de 49% de ações, ou seja, fosse sócia majoritária de empreendimentos privados no setor de energia. Mas uma medida provisória de relatoria do então deputado Eduardo Cunha, do PMDB, autorizou a compra. A Controladoria Geral da União, em auditoria, apontou vantagens para Furnas que não eram verificadas normalmente em negócios do setor privado. Segundo Delcídio, Cunha tinha uma ligação próxima à atual diretoria de Furnas. O nome Barão Gatuno refere-se a um termo do século XIX, usado para definir quem enriquecia de maneira ilegal a partir de envolvimento com agentes públicos. Ninguém foi preso, já que a ação tinha apenas o intuito de levantar provas. A investigação corre em segredo de justiça. Em nota, Furnas informou que colabora com as investigações e reforça que é a principal interessada na elucidação dos fatos. A defesa de Eduardo Cunha disse que ainda não tomou conhecimento do conteúdo da investigação. O terceiro dia do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral foi de longas discussões e acabou sem o fim do voto do relator, ministro Herman Benjamin. Amanhã, às 9 da manhã, haverá uma nova sessão. Cada um dos ministros terá 20 minutos para votar. Mesmo sem finalizar a leitura do voto de 550 páginas, Herman Benjamin reconheceu abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. Esse é o principal argumento contra a chapa Dilma Temer. O relator cita pelo menos 2 casos em que isso aconteceu. O primeiro foi o recebimento de propina paga por empresas contratadas pela Petrobras ao PT e ao PMDB, dinheiro que foi usado durante a disputa eleitoral. A segunda situação mencionada por Benjamin foi o pagamento não contabilizado ao casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana, também com dinheiro de propina. Ele voltou a enfatizar a importância de considerar o esquema de corrupção que envolveu a Odebrecht. Segundo Benjamin, ele aconteceu no mesmo contexto dos desvios no âmbito da Petrobras. Aqui não é à toa que os eminentes advogados querem excluir tudo relativo à Odebrecht. Querem excluir porque a prova é oceânica. A prova é de depoimentos, a prova é de documentos, a prova é de informações passadas por autoridades estrangeiras por meio de cooperação internacional.
Além dele, Luiz Fux e Rosa Weber manifestaram apoio à inclusão. Já o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia Filho, Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga se posicionaram contra. O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, acompanhou a sessão na primeira fila do plenário. Ele chegou pela manhã e ficou por cerca de 2 horas no local. Na volta do almoço, o ministro Admar Gonzaga acusou o relator Herman Benjamin de querer constranger os demais ministros e houve discussão. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia e querendo constranger seus colegas, que isso não vai funcionar. Aqui não é isso constrangimento. É constrangimento, sim. É um esclarecimento, é constrangimento, é o que Admar. Vossa Excelência está fazendo. Não, se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas, não vai conseguir. Não é para constranger, nós seremos constrangidos pelos nossos atos, não é por colegas. A condenação ou absolvição da chapa vai depender também dos votos dos outros 6 ministros do TSE. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer acompanhou com ministros o 3º dia do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer transformou sua presidência numa corrida de obstáculos. Ele está prestes a ultrapassar a barreira do TSE. O julgamento sobre a chapa Dilma Temer ainda não terminou, mas já está claro que o conchavo prevalecerá. Para salvar Temer, o TSE inaugura uma nova fase no Brasil. Os políticos transgressores já haviam consagrado o bordão "eu não sabia". Era a etapa do cinismo. O TSE ficou sabendo, mas decidiu fechar os olhos para as provas. É a fase do pós-cinismo. Vencido o obstáculo do TSE, Temer terá pela frente uma série de crises para administrar, uma se sobrepondo à outra. O interrogatório da Polícia Federal, a ameaça de revoada dos tucanos, o risco de delação do ex-assessor da mala de propina, a denúncia criminal que a Procuradoria está prestes a protocolar no Supremo Tribunal Federal. Como se tudo isso fosse pouco, descobre-se que Temer voou com sua família em 2011 num jatinho de Joesley Batista, da JBS. Viagem recreativa. O presidente não sabia de quem era o jato, não pagou pelo transporte. De repente, o país ficou sabendo que é presidido não pela suspeição, mas por uma caricatura. Boa noite. Conhecido como Homem da Mala, o ex-assessor do presidente Michel Temer e suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, passa o 1º dia no presídio da Papuda, em Brasília. Segundo a defesa, Loures deve prestar depoimento à Polícia Federal amanhã de manhã. O complexo penitenciário da Papuda fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Rodrigo Rocha Loures está em uma cela de 25 metros quadrados, com treliches e capacidade para 9 pessoas. Ele tem direito à saída de 2 horas para banho de sol e pode ter uma televisão, desde que paga pelo próprio bolso ou por outro preso. A cela fica no mesmo bloco de condenados do Mensalão e outros presos famosos, como o ex-senador Luiz Estevão e o doleiro Lúcio Funaro. A expectativa é que a Procuradoria-Geral da República apresente denúncia contra Rodrigo Rocha Loures na semana que vem. Ele está no mesmo inquérito que investiga o presidente Michel Temer, ambos por suspeita de associação criminosa, obstrução à justiça e corrupção passiva. Na delação de executivos da JBS Friboi, Loures foi apontado como homem de extrema confiança do presidente. Em abril, Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil do ex-executivo da JIF, Ricardo Saldi, no estacionamento de uma pizzaria. Novas gravações feitas por Ricardo Saldi, que já estão com a Polícia Federal, mostram a negociação que antecedeu a entrega da mala. Nos vídeos feitos pelo executivo em um shopping, Rocha Loures ainda tem dúvidas sobre o local e quem receberá a propina. E sugere nomes como Celso, Ricardo e Edgar. Ele é muito amigo do presidente, e o presidente confia nele as contas. Eu gosto daquele Celso, sabia? E ele a vida inteira foi Michel, viu? Hora nenhuma ele bandiou pro lado da Dilma. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me indicar, tem 2 opções, ou o Bolsonaro. Para mim é mais confortável o Edgar. Se é da confiança do chefe, não tem problema nenhum. Quero facilitar para você. No questionário enviado esta semana para Michel Temer, a Polícia Federal pergunta se alguém chamado Edgar está no universo de pessoas com quem o presidente se relaciona com certa proximidade. Temer tem até o final de semana para responder às questões.
O Supremo Tribunal Federal aprovou hoje, por unanimidade, que as cotas raciais em concursos públicos federais no Brasil são constitucionais e podem continuar em vigor no país. A lei de 2014 determina que 20% das vagas oferecidas em concursos públicos federais sejam destinadas a postulantes negros. No entendimento dos ministros do STF, a lei é constitucional e válida em todo o território nacional. Investigadores da Lava Jato, no Rio de Janeiro, acusam o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, de comprar quase 11 milhões de reais em joias com dinheiro de propina. A denúncia foi feita em delação premiada de sócios e diretores da joalheria H. Stern. Segundo a investigação, Sérgio Cabral comprou 41 joias na H. Stern e não 11, como chegou a ser divulgado. A conclusão veio depois da delação de executivos da joalheria. Os depoimentos foram homologados pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Por essas 30 peças a mais, entre brincos, anéis e cordões, Cabral pagou algo em torno de 4 milhões de reais. As investigações até agora listavam 66 peças que somavam 6 milhões e 900 mil reais, incluindo itens de outras joalherias. Prestaram depoimento o presidente do grupo, Roberto Stern, o vice, Ronaldo Stern, o diretor financeiro, Oscar Goldenberg, e a diretora comercial, Maria Luísa Trota. Eles devem pagar multas de quase 19 milhões de reais. A joalheria ainda se comprometeu a emitir nota fiscal para cada uma das joias adquiridas por Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, e acertar as contas com a Receita Federal. A defesa de Sérgio Cabral informou que vai prestar esclarecimentos no processo. Procuramos a H. Stern, mas a empresa informou que não comenta sobre as delações de seus executivos. O Ministério Público Federal denunciou 6 pessoas, entre elas 3 ex-gerentes da Petrobras e 3 empresários, todos acusados de desvios de mais de 150 milhões de reais nas áreas de gás e energia da estatal brasileira. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos ex-gerentes é acusado de lavar 48 milhões de reais de propina usando a lei de repatriação, aprovada pelo Congresso Nacional em 2015. Segundo a acusação, o esquema dentro da área de gás e energia da Petrobras funcionava assim. Os gerentes corruptos passavam informações privilegiadas sobre obras que seriam feitas pelo governo para 2 intermediários. As empresas interessadas nesses futuros contratos procuravam os tais intermediários e assim combinavam quem venceria as licitações. As empresas envolvidas, de acordo com a Lava Jato, são Andrade Gutierrez, Galvão Engenharia, Mendes Júnior e Carioca Engenharia. Já os funcionários públicos acusados são Márcio de Almeida Ferreira, Edson Krumenauer e Maurício Guedes. De acordo com a denúncia, era cobrada a propina de 1% do valor dos contratos entre as empreiteiras e a Petrobras. E a partir desse esquema, os antigos gerentes desviaram mais de 150 milhões de reais. Esse valor seria referente a várias obras de apenas um departamento da estatal, o de gás e energia. A denúncia aponta que a propina era paga de 3 formas: entrega de dinheiro em espécie, pagamento de despesas pessoais dos agentes públicos ou depósito em contas ocultas nas Bahamas, na Suíça e em Mônaco, de um dos ex-funcionários da Petrobras. Já os intermediários recebiam o dinheiro através de depósitos das empreiteiras, justificados por contratos de consultoria falsos. Estão presos o ex-gerente Márcio de Almeida Ferreira e os empresários Marivaldo Rosário Escalfone, da Aquiso, e Paulo Roberto Fernandes, da Liderol. Márcio de Almeida Ferreira é acusado ainda de lavagem de dinheiro por ter regularizado 48 milhões de reais de propina que eram mantidos ocultos em contas nas Bahamas. O valor foi trazido ao Brasil usando a lei de repatriação, aprovada pelo Congresso em 2015. Ele justificou que o dinheiro correspondia à venda de imóveis, o que não conseguiu provar. A Petrobras cancelou hoje o contrato de fornecimento de gás natural que tinha com a empresa Âmbar, do grupo JBS Friboi, alegando violação de cláusula anticorrupção. Pelo contrato, a estatal forneceria gás para a termoelétrica Mário Covas, em Cuiabá, pertencente ao grupo.
O acordo iria até 31 de dezembro deste ano e era um dos motivos do contato do empresário Joesley Batista, da JBS, com o suplente de deputado Rodrigo Loures, com pedido de ajuda e intervenção junto ao governo Michel Temer para baratear o custo do gás. A Petrobras informou que vai cobrar indenização no valor de 70 milhões de reais das empresas dos irmãos Batista. A polêmica sobre o uso do jatinho de Joesley Batista, dono da JBS Friboi, pelo presidente Michel Temer. O blog da jornalista Andréa Sadi traz que Temer teria dito hoje a aliados que pediu ao então ministro da Agricultura Wagner Rossi que conseguisse um avião em 2011 para que ele e a família pudessem viajar a lazer para Comandatuba, na Bahia. Rossi teria entrado em contato com a JBS Friboi para conseguir o avião usado por Temer. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Companheiro, a vida não está fácil para ninguém, nem para o presidente da República, que ganhou ali a presidência de mão beijada no impeachment de Dilma, o Michel Temer. Agora descobriram que ele viajou, ainda quando era vice, num aviãozinho do nosso Joesley Batista, que o delatou, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Ele foi com a família a Comandatuba. Primeiro, houve uma lambança nas explicações. A assessoria de comunicação social dele, que é uma lástima, soltou uma nota dizendo que ele não viajou naquele mês. Depois disse que viajou, mas foi no avião da FAB. Até que, quando a FAB estava pronta para desmentir essa mentira, ele próprio autorizou que o assessor de imprensa dissesse que sim, que ele viajou num avião, mas não sabia quem era o dono do avião. Quer dizer, mais uma vez, o presidente deixou claro que ele não é aquele sujeito forte e bem informado que disse que era porque foi secretário da Segurança Pública de São Paulo e presidente da Câmara. Não, ele não sabe de nada. E ali ele podia até ter visto o prefixo do aviãozinho que ele viajou. PR, Presidência da República, JBS. Nunca houve uma fusão assim, tão evidente. E o líder dele no Senado, Romero Jucá, disse que ele foi participar de um encontro do Grupo LIDE, do prefeito João Dória. Mentira! Ele foi lá passear com a família. Pegou carona. Mentira! No avião só tinha a família dele. Deus do céu! Quando é que vai acabar isso? Bem, eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. O senador Jader Barbalho, do PMDB, ouvido hoje pelo juiz Sérgio Moro, negou ter indicado os diretores da Petrobras, Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa, acusados de corrupção. O depoimento do senador do Pará, por videoconferência, aconteceu na condição de testemunha de defesa do lobista Jorge Luz e do filho dele, Bruno, réus na Operação Lava Jato. No depoimento ao juiz Sérgio Moro, Jader Barbalho disse que nunca teve participação em indicações de qualquer diretor da estatal, mesmo ele tendo feito parte da base de apoio de todos os presidentes da República do período democrático. O senador afirmou que desconhecia a importância política dos postos de dirigentes da Petrobras e jamais participou de reunião da bancada do PMDB no Senado para a definição de quem representaria o partido nos cargos de direção da empresa. Jader Barbalho admitiu, porém, que conhece e se relaciona desde 1983 com o lobista Jorge Luz e o filho dele, Bruno. O senador afirma que Luz foi apresentado a Paulo Roberto Costa num jantar na casa do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, também acusado de desvios na estatal. Barbalho também negou conhecer Fernando Baiano, apontado por vários delatores de empreiteiras como o operador do PMDB na estatal, com aval e indicação da bancada do partido no Senado. A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote do Imposto de Renda 2017. Também estão disponíveis valores residuais de 2008 a 2016. Os pagamentos vão até o dia 16. No total, 3 bilhões serão pagos. Para se informar, o contribuinte deve procurar o site da Receita ou ligar para 146. Hoje o dia foi de muito sol aqui em São Paulo e deu até para sentir um pouquinho de calor em alguns momentos. Só que a partir de amanhã o tempo deve mudar. Vamos ver a previsão com Mariana Armentano.
Uma nova onda de frio vai invadir o país a partir de amanhã e derrubar as temperaturas em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Vamos ver como ficam os próximos dias? Olha só, nesta sexta-feira, mínima de 13 e máxima só de 20 graus. E o final de semana vai ser típico de inverno, com tempo firme, sol, céu azul e ar gelado. No sábado, mínima de 7 graus de manhãzinha e máxima só de 17 graus à tarde. E no domingo, as temperaturas ficam entre 7 e 21 graus, com muito sol por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora. Todo Seu.